Queria trazer a sua última opinião em relação a... Também eu vou ouvir a do Van Dijk em relação à Alemanha, né? A gente estava até falando mais cedo aqui, trouxe uma nota, que a capacidade da Alemanha de atrair investimento sofreu uma grande queda, teve uma fuga aí muito grande de investidores da Alemanha, mostrando, né, isso com os dados que foram apresentados referentes ao ano de 2022, né? Saída de 135 bi de euros em investimentos e uma entrada de 10,5 bilhões de euros. Queria entender também a visão de vocês em relação a estes números. A Alemanha que tem passado, né? A gente viu aí bastantes dados negativos em relação ao dado de confiança do consumidor que caiu, há uma grande ainda preocupação em relação à inflação, mas de certa forma, como que você enxerga, principalmente esse número agora desse fluxo menor referente a 2022, mas qual a sua visão em relação a isso, Fábio? A Alemanha ela foi a primeira da zona do euro a realmente entrar em recessão técnica. Sem a Inglaterra para dividir a conta com ela da zona do euro fica bem complicada. É normal investimentos saírem, procurarem outros lugares, porque sabe que a economia alemã vai continuar esfriada por um bom período, porque não tem que resolver só o problema da Alemanha, ela sofre com o problema da zona do euro inteiro. Não que a Inglaterra esteja em condições melhores, porque a inflação na Inglaterra está muito mais pressionada. Porém, a Inglaterra tem que lidar com ela mesma. O Reino Unido, o problema dela, não tem mais um bando de outros países que às vezes têm problemas maiores e a Alemanha arca com as consequências, a Inglaterra está por conta própria. Quando a gente entra em recessão, é normal essas coisas começarem a sinalizar, porque o mercado se antecipa. Então, o próprio pessoal que já tinha coisa lá começa a sair para buscar segurança, para buscar lugares onde vai ter crescimento, porque recessão significa que você não vai ter lucro. Então, você continuar colocando capital, continuar investindo num lugar onde você vai ter uma contração da economia e você poder fazer isso em outros lugares, é meio que um acontecimento em sequência do outro, que é normal isso acontecer. Quando que isso vai voltar? Quando os índices de confiança começarem a sinalizar que o povo está tendo confiança de novo, que os executivos estão vendo confianças de novo. Então, é monitorar índices de confiança. Agora, o problema da Europa, ele não é tão grave quanto dos Estados Unidos, mas o período dele pode ser maior, porque a Europa também depende da China. Muito mais do que os Estados Unidos depende de fatores externos para conseguir se resolver. Então, a longevidade desses problemas na Europa podem ser ruins, porque é como o Van Dijk falou, ninguém está fazendo nada hoje olhando para o agora, está olhando daqui a 12, 24 meses, que é o que importa. Por quê? Você quer ter uma trajetória consistente, nem que seja crescimento menor, mas consistente de crescimento. E isso hoje, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e principalmente em países como a Alemanha, você não consegue ter. Dijk, queria ouvir sua opinião também sobre essa fuga aí lá na Alemanha e todos os desafios, né? Como bem o Fábio lembrou ali da recessão técnica do PIB alemão. Paula, eu estou olhando aqui o gráfico da inflação alemã. A inflação na Alemanha começou a se acelerar a partir do terceiro quarto de 2021. Essa inflação chegou a um pico de mais de 10%, chegou a torno de 12% no final de 2020 e começou a ser trazida para baixo. No entanto, nesse mês, no mês de maio, a gente teve um aumento da taxa de inflação na Alemanha e ele continua crescendo no mês de junho. Nós estamos ainda perto de 7%, muito acima da meta do Banco Central Europeu de 2%. O problema dessa inflação é que a Alemanha é o esteio financeiro e produtivo da Europa, principalmente da zona do euro. E ela tem que carregar nas costas 26 outros países que fazem parte da zona do euro. E aquilo que é bom para a Alemanha, que é a economia dominante, que é quem deveria ter uma visão de atividade monetária, principalmente política monetária, não pode ser feito integralmente pela Alemanha, porque o que é bom para a Alemanha pode não ser bom para a Lituânia, pode não ser bom para a Grécia ou para a Espanha, que são economias muito mais secundárias. Então, a decisão hoje de aumentar a taxa de juro para trazer a economia alemã em linha com a inflação
deveria estar na casa dos 4,5%, 5%, como está nos Estados Unidos. 5,5% nos Estados Unidos, mas deveria na Alemanha estar em torno de 4,5%, 5%, talvez até 5,5%. Não é o caso. A gente continua com a taxa de juros muito abaixo da taxa neutra e muito abaixo da taxa necessária para fazer uma convergência de economias tão relevantes como o da Alemanha. Só que a quantidade de remédio, a dose dada de juro para a Alemanha pode afogar ou matar menores economias. E isso corrobora com o fato da Alemanha também estar experienciando uma queda bastante notável. Tem água aí, uma queda bastante notável na produção industrial. Isso já vem desde o meio do ano passado. E como a economia alemã é uma economia pautada em exportação de bens duráveis, bens que sofrem grande transformação tecnológica, e grande parte do mundo não está assimilando, principalmente a China está tendo uma experiência de crescimento muito menor do que a expectativa de 5%. A China esse ano vai crescer entre 2,5% talvez 3%, mas muito longe de 5%. E a China é o destino desse maquinário todo que a Alemanha faz. Então a Alemanha está pagando esse preço, consequentemente as expectativas de investimento elas caem, e os investidores buscam outros lugares, outras atividades, outros países para aportar os seus investimentos. Obviamente, esses são investimentos temporários, né? Nós estamos falando de fluxo de capital hot capital, né? Hot money. São fluxos de capital de curto prazo. E